Axé, amigos e amigas, irmãos e irmãs na fé, bênção para quem é de bênção, Mucuyu nos lembre a todos. Eu sou Anderson Diogo Já, esse aqui é o canal Fé pela Razão, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou aqui para continuar aí os nossos estudos, nossos bate-papos. Eu já fiz agora esses dias uns vídeos falando sobre algumas perguntas, né, que algumas pessoas que estão fazendo parte também do grupo lá do Fé pela Razão do WhatsApp, onde a gente acaba promovendo mais interação, né, entre as pessoas que acompanham o trabalho. Então, algumas perguntas foram levantadas, a dúvida de um muitas vezes é a dúvida de outro. Então, eu fiz alguns comentários em relação a se pode cantar o ponto em casa, o jeito que o som ele trabalha no ambiente, trabalha no nosso corpo, a ação, né, que a música principalmente tem em relação aí às nossas conexões espirituais, né, e as movimentações que ela tem influenciando direta e indiretamente a rotação vibracional, energética que os nossos chakras têm. E logicamente, teve uma pessoa que acabou entrando em contato e falando que escuta bastante ponto, que canta, né, bastante músicas relacionadas à religiosidade aí de tenda e terreiro, e isso faz muito bem para ela e ela dorme maravilhosamente bem. Essa pessoa falou que às vezes durante o sono acaba tendo alguns sonhos, então é isso que eu vou falar para vocês hoje, tá? Mando um abraço para ele, o nome dele é Rodrigo, da Ilha Bela, tá? DDD 12, ele faz parte do grupo, acompanha a gente, é um grande amigo, eu tenho um contato pessoal com ele, além dele ser aqui um incentivador do canal, divulgando sempre e sempre conversando principalmente sobre assuntos que são pertinentes às discussões realizadas por nós aqui. Então, vou falar um pouquinho para vocês do sono e dos sonhos que nós temos, né? Tanto aí dentro de uma visão talvez mais científica e de uma visão mais espiritual. Então, ele muitas vezes ele não se lembra dos sonhos que ele tem, né? E ele perguntou se quando ele não se lembra é porque ele está menos alinhado, né? Ou quando ele dorme e lembra desse sonho é porque ele está mais harmonizado, mais equilibrado, talvez mais tranquilo da forma que eu descrevi agora inicialmente, né? E equilibrado e relaxado até mesmo, como eu falei, por estar não só ouvindo, mas por estar entonando os seus cânticos, né, através desses pontos que exaltam as vibrações espirituais, né, que trabalham dentro das tendas e dos terreiros. E eu falei para ele, logicamente que existem sim alguns bloqueios nos nossos chakras e que acabam atrapalhando, né, essa sensibilidade que nós temos de quando acordar lembrar das comunicações que tivemos, né, das viagens astrais que fizemos, ou simplesmente daquele tipo de insight, né, daquele tipo de orientação que possa ter chegado para nós através dos nossos sonhos, né, num momento de repouso ali. Então, e também é óbvio que algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade mesmo para lembrar, porque cada um tem um tipo de sensibilidade, né? Então tem gente que fala assim, eu não lembro dos sonhos, é porque eu não sonho. Na verdade, todo ser humano sonha. E todo ser humano sonha, em média, aí, uns 90 minutos por dia, né? Alguns dos estudos, pelo menos, nos dizem isso. O sono é o ato do repouso, do descanso. E quando você vai adormecer, você passa por uma sequência de estágios, né, a qual depois te coloca no chamado sono REM, que é onde normalmente os sonhos acontecem. Então, ao ir dormir, você entra no primeiro estágio, que é o estágio de vigília, né, entre ali o sono e o estado de alerta, né, da pessoa, está gradativamente entrando do primeiro para o segundo estágio. Isso pode levar, né, em algumas ocasiões, entre 1 hora até 1 hora e meia. E depois você vai do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, né, permanece um período no quarto estágio e retorna. Terceiro, segundo, primeiro. Quando você volta para o primeiro estágio é quando você entra no sono REM. Então,
esse vai do primeiro ao quarto, volta do quarto ao primeiro para entrar no sono REM, esses ciclos eles acontecem de 4 a 5 vezes durante o seu sono, né, o seu repouso noturno. E é durante essas entradas no sono REM, como eu descrevi, que os sonhos eles acontecem. Então, assim, a ciência ela nos diz que acontecem esses sonhos durante, né, essa etapa do sono, justamente porque é uma forma do cérebro organizar todos os acontecimentos que você teve, né, durante o seu dia. Foi os seus afazeres com seus filhos, pode ser as suas tarefas no trabalho, dificuldades que você tem que ter resolvido, ou uma ida no médico. E naquele momento de repouso o cérebro ele está se organizando e ele vai separando aquilo que não é necessário ficar armazenado, como um tropeção numa pedra, ou simplesmente o ato de você ter colocado comida para o cachorro, e ele vai descartar isso, ou vai deixar pelo menos provisoriamente nas memórias de curta duração. As outras, que são os afazeres que você tem no dia seguinte, né, ou outras tarefas que você tenha se programado aí, eles vão ficar numa zona intermediária, né, de média duração. E outras que vão aí compor as suas memórias, elas ficam numa área do cérebro, que é a área, no caso, a quais as memórias de longa duração, né, que são as memórias aí que são permanentes, vão ficar armazenadas. Então, o sonho visto, né, por esse prisma acaba sendo nada mais nada menos do que a organização do cérebro em relação aos seus afazeres, às suas tarefas e à movimentação que você tem diariamente. Como também a ciência nos diz que pode ser uma forma do seu eu se comunicar com você, mostrando as dificuldades, né, os problemas que você esteja vivenciando. Então, por exemplo, alguém que sonha que está fugindo de algo, necessariamente não está fugindo de uma perseguição, né, criada por alguém. Está fugindo, às vezes, de problemas que estão te fazendo mal, né, de momentos que estão te fazendo mal, situações que estejam te fazendo mal, né, e você precisa se posicionar diferente, né, perante a isso, né, tomar decisões ou simplesmente criar estratégias aí que sejam os seus planos de ação, né? Então isso tudo são explicações mais científicas. Agora outra gama, né, de estudiosos e que fazem as análises em cima do sono, em cima do sonho, eles falam que alguns desses sonhos eles são revelações noturnas, né? Eles podem ser presságios, eles podem ser avisos. Então tem aí alguns indicativos que podem ser interpretados como previsões aí de acontecimentos futuros, né? E podem indicar se algum acontecimento vai ser positivo ou negativo, se alguma dificuldade vai acontecer, se alguém, por exemplo, está desejando o seu mal, mesmo que seja, por exemplo, uma inveja, ou um rancor, ou algo que tenha acontecido no seu convívio social, ou na sua área profissional. É uma revelação noturna, é um aviso daqueles que te guarnecem, né, daqueles que te orientam e encontram um momento adequado e propício no momento do seu repouso, que é como se fosse uma morte, né, diariamente que nós temos durante ali um período de 8 horas para muitos, né, alguns pelo seu ritmo de vida um pouco menos, outros que têm o privilégio um pouco mais. Dentro desse contexto espiritual tem alguns estudiosos que acabam levando também em consideração os desdobramentos, né, que são as viagens que nós realizamos durante a noite, né, que é a viagem astral, que é o ato de sair do corpo e poder ir em algum ambiente, né, de forma espontânea, livre, ou ser conduzido por algum mentor a um ambiente a nível de estudo, de informação, de esclarecimento sobre determinadas coisas que eu preciso ter para que a minha evolução espiritual, para que a minha expansão mental aconteça, né? E eu amadureça como ser humano, como
religioso, né? No caso de quem é médium como médium. Então, ou então simplesmente ele está me levando, se eu tiver já trabalho desenvolvido, principalmente com vertentes espirituais, a um ambiente a qual eu possa estar prestando o meu auxílio dentro daquilo que me é permitido, né? Então eu posso estar ali acompanhando e simplesmente realizando uma fluidificação, eu posso desdobrar junto com esse mentor, eu posso ir à casa de um parente que precisa de uma orientação, de um amigo que eu tenho afinidade, e promover uma prece, uma oração, uma fluidificação através da imposição e emanação fluídica, né, energética, vibracional, aos pontos de energia do corpo dele, para que ele acorde melhor, para que ele esteja mais disposto, né, que ele sinta coragem em enfrentar os desafios ou de se posicionar diferente perante as dificuldades. Então, eu estou trazendo para vocês aí explicações dentro de pessoas que trabalham mais com a parte espiritual, né, dos estudos que se afinam mais com a parte espiritual, e estou trazendo também um pouco das explicações tidas pela ciência, né? Então, o sono e principalmente o sonho, ele é tema de pesquisa, de debate em muitos fóruns, é tema de estudo e pesquisa, principalmente dentro desses trabalhos que eu falei para vocês, que são os dos desdobramentos, né? O trabalho aí das viagens tidas como astrais, né? E principalmente para aquelas pessoas que têm essa faculdade, mas não as laboram de forma plena, acabam também recorrendo às técnicas da apometria, né? Para poder ter um pouquinho mais de entendimento sobre as camadas de corpo físico, de corpo etérico, né? Do corpo mais sutil aí, e de como o nosso espírito permanece conectado com o corpo no ato dessas saídas noturnas que nós fazemos, né? Então tem muitos que chamam de cordão de ouro, filamento de prata, alguns falam que ele está na altura do plexo solar, outros mencionam muito essa região umbilical como sendo ponto, né, de conexão desse filamento, e existem algumas outras pessoas que defendem o filamento, no caso, defendem que ele esteja conectado através aqui dessa região entre o terceiro olho e o sétimo chakra, que é o chakra da coroa, né? Então ele estaria mais ou menos nessa posição da nossa nuca, né? Nessa posição mais acima da nossa nuca aqui. Então, eu acredito que coisa de 4 ou 5 dedos do centro do crânio, aonde nós, normalmente, quando criança, chamamos de moleira. Então, é muito importante que nós nos mantenhamos harmonizados, né, vibracionalmente falando, né, energeticamente falando, que a gente possa fazer as nossas higienes físicas, mentais, espirituais, para que na hora do nosso repouso, né, na hora do nosso descanso noturno, a gente esteja tranquilo, relaxado, para ter uma noite de sono prazerosa, né, e eficiente, realmente, né, descansando aí o nosso corpo, o nosso espírito para a jornada do dia seguinte, e logicamente para que a gente possa estabelecer essa comunicação durante esse período com o sagrado da melhor forma possível. E, obviamente, se permitido, que nós nos lembremos, né, dos sonhos que tivemos, para que a gente possa interpretá-los não só como indicativos psicológicos dos momentos que estão acontecendo na nossa vida, como também das comunicações aí astrais e das revelações noturnas que às vezes os nossos mentores acabam nos trazendo. Então, que todos possamos aí chegar a um grau de vibração salutar para que os desdobramentos sejam positivos ou para que simplesmente os nossos sonhos sejam os melhores possíveis dentro da organização mental aí que o cérebro venha a estar fazendo, né?
Então, a proposta do canal é essa, é trazer um pouco de fé, é trazer razão, é trazer aí os embates, né, e discussões que a ciência tem com a religião e as relações aí de retomar os laços, né, que foram rompidos lá atrás, para que a gente entenda que um caminha em complemento ao outro e se conectam aí como elos de uma grande corrente. Tá certo, meus amigos? Saravashi a todos vocês. Eu aguardo num próximo vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, aciona lá o sininho para ser notificado dos trabalhos. Nos acompanhe nas redes sociais através do Facebook e do Instagram. E corre na descrição do vídeo para entrar também no nosso grupo do Fé pela Razão no WhatsApp, que está lá na descrição no link. Tá certo? Até mais a todos!